2. Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 2. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 6. Irmãos, nos acompanhem, por favor. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, né? E não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele anda. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita, é eficaz. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos diante de um texto. Nós tivemos esse trabalho focado exatamente no João 17, quando Jesus Cristo fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E no Evangelho de João. E aqui João escrevendo a sua carta às igrejas, João, ele continua dizendo sobre esse assunto da santificação. O pastor Juvenal de manhã foi bem feliz quando colocou: santificação hoje é um assunto ultrapassado. O assunto de fundo hoje é bênção, é vitória, é gozo, alegria. Só que tem uma coisa, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quando nós começamos a ver a Deus no Velho Testamento, você pega o livro de Êxodo, e quando Deus vai falar com Moisés lá no monte, disse: olha, Moisés, se alguém tocar no monte, vai morrer. Se um animal tocar no monte, vai morrer. Olha só, o monte fumegava, o povo ouvindo as vozes, a voz de Deus, os relâmpagos, os trovões, o povo ficou apavorado. Irmãos, nosso Deus não é um Deus vingador, não é um Deus injusto, não é um Deus sanguinário, não, nada disso. Deus, Ele nos ama, Ele nos compra lá no lamaçal do pecado, nos paga um preço alto pela nossa alma, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele, para que nós tenhamos comunhão com Ele, e para que nós tenhamos salvação, existe um preço, não é de qualquer jeito. Porque muitas pessoas, irmãos, sabe, pega esse texto aqui de João, e diz aqui: se filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Olha, se você pecar, Jesus está advogando a sua causa. Não é bem assim, não. Nós vamos ver, eu quero tentar explicar para os irmãos rapidamente que não é bem assim, porque esse assunto é um assunto tremendo. E quando a gente pega o versículo 2 aí, então, aí você pega a teologia contemporânea, que é a teologia da libertinagem, da liberdade que as pessoas têm. Então as pessoas dizem: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. Quer dizer que Jesus perdoa tudo que o mundo faz. Negativo.
Não é assim, não é o que a Bíblia está dizendo, não. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Aí João vai dizer aqui no verso 3: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos, guarda a palavra, não vai pecar como o mundo peca. Quem guarda os mandamentos e guarda a palavra, não vai viver de uma maneira irrisória, de uma maneira aleatória, não. Ele vai viver de acordo com os padrões da palavra de Deus e de acordo com o querer de Deus. Então, existe uma influência maléfica sobre esse assunto. Que Jesus Cristo é o nosso advogado e que Ele já pagou o preço, até os pecados das pessoas sem Deus Ele já pagou, as pessoas estão perdoadas. Não é assim não, só perdoa os pecados de quem confessa e aceita o Senhor Jesus como Salvador e libertador da sua alma. Aí Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos compra lá do mercado de escravos, como diz Paulo em Gálatas, nos liberta para que nós sejamos salvos. Salvação tem um preço. E Pedro diz assim: olha, vós não foste comprado com ouro e com prata ou com pedras preciosas, mas sim pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É o sangue que tem mais valor do que ouro, prata e pedras preciosas. Então a salvação tem um valor tremendo. E eu quero compartilhar com os irmãos, porque o apóstolo João, quando nós lemos a história do cristianismo, não é a história da igreja. A história da igreja é uma coisa, a história do cristianismo é outra. Eusébio de Cesareia conta algumas coisas que Policarpo deixou, Papas, Inácio, que eram discípulos do apóstolo João, que é o chamado pai da igreja, os pais da igreja, como nós estudamos na patrística. Então os pais da igreja diziam que João, olha irmãos, e eu creio que é verdade o que está escrito, João era radical contra o pecado. Para você ter uma ideia, Eusébio de Cesareia escreve o seguinte: que quando o apóstolo João estava dirigindo a igreja de Éfeso lá, e ele ia tomar banho, porque naquela época não tinha chuveiro nas casas, tinha a casa de banho, e ele ia tomar banho com seus discípulos, e chegava e entrava alguém que não era cristão, ele falava: vamos embora daqui, porque Deus pode mandar um raio e consumir nós todos. O apóstolo do amor, João, era exatamente, ele se retirava do mundo do pecado, da conversa do pecado. E as pessoas hoje acham que esse texto, João dá liberdade para as pessoas fazerem o que quer, mas não é isso não. Então eu quero compartilhar com os irmãos sobre um título bastante importante para nós: algumas diretrizes para a vida santificada. Porque, irmãos, tudo a Bíblia Sagrada é um manual, é uma diretriz para a nossa vida. E o tema que nós levamos lá para o congresso, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, o objetivo é exatamente esse: que nós não somos santificados, nós não somos salvos, não somos salvos, se não for pela palavra de Deus pregada e a palavra de Deus gerando vida em nós. Porque Jesus falou que a palavra de Deus é espírito e vida. Então nós estamos confirmados nisso. Então, algumas diretrizes para uma vida santificada. Nesse texto de João, capítulo 2, de 1 João, versículo 3 e 4, nós podemos extrair os seguintes pensamentos para a nossa diretriz: sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Diz aqui o versículo 3 e o versículo 4. Isso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Guardar mandamentos é guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ordenança para o homem. Quando Israel possuiu a terra prometida, Canaã, antes de entrar lá, Deus deu a lei para Moisés e falou assim: olha, e Deus, quando chama Josué, olha, tão somente ser forte e corajoso, mas olha, não esqueça da lei, medita nela de dia e de noite, para que você faça prosperar esse povo. Então, irmãos, a palavra de guardar os mandamentos é exatamente guardarmos a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração, na nossa mente. A palavra de Deus tem que ser realmente aquela receita diária para nós. É a receita diária para nós. Nós pegamos receita, tudo quanto é coisa de remédio,
irmã que gosta de fazer uma comida diferente, assiste na televisão, ouve um programa de rádio, mas a receita para mim e para a tua alma está aqui. A receita está aqui. A nossa alma necessita guardar isso. Sabe por quê, irmãos? O escritor Salomão, em Provérbios, diz assim: olha, ensina a criança no caminho que deve andar, que mesmo quando for adulto, não vai esquecer dele. E lá em Deuteronômio, Deus falou em capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, sobre essa questão: olha, você quando fizer a casa, você escreve no umbral da casa, coloca a filactéria na cabeça, coloca nos dedos, coloca na mão. Por quê? Para você ser direcionado pela palavra. Então, guardar os mandamentos de Deus é guardar a palavra. Agora, a questão toda, irmãos, é como guardar a palavra. Porque tem pessoas, irmãos, que ouvem, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Tem pessoas que ouvem, mas não conseguem guardar nada, e principalmente a palavra de Deus. Jesus falou sobre isso, que tem muitos que ouvem a palavra, mas veja bem, logo o inimigo vem e rebata a palavra. Tem pessoas que ouvem um sermão no domingo, na segunda-feira, o que foi que o pastor pregou mesmo? Rapaz, eu não lembro o que foi. Aonde foi que ele leu mesmo, hein? Aonde? Irmãos, existe uma dificuldade, porque o ser humano, ele tem uma dívida com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos cobra, nos mostra realmente quem nós somos. Eu sempre digo para os meus alunos: irmãos, você quer ver quem você é? Pega a Bíblia Sagrada e comece a olhar para ela, começa a ler olhando para a Bíblia Sagrada. Você vai falar assim: rapaz, eu pensava que era bonitinha, né? Mas a Bíblia diz que eu sou feio, rapaz. Porque a Bíblia mostra realmente quem nós somos. Nós somos lavados, remidos do sangue de Cristo, é verdade, nós cristãos. Deus nos ama, é verdade, Deus nos ama. Mas a Bíblia nos coloca na posição que nós devemos viver e que nós somos realmente diante de Deus. Embora hoje a exaltação do ser humano, o culto ao homem, a idolatria, ao egocentrismo humano, está hoje na evidência, né? O homem é grande, o homem é poderoso, né? Deus é o serviçal do ser humano, mas não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz ao contrário. Então, guardar o mandamento é guardar a palavra de Deus. E para guardar a palavra de Deus, nós temos que andar como Cristo andou, porque diz o texto aqui realmente sobre isso: aquele que desconhece e não guarda a palavra de Deus é mentiroso, e nele está a verdade. Nós temos que andar como Cristo andou. De que maneira Cristo andou? Mas Jesus Cristo era Deus. Só que Jesus Cristo andou submisso à palavra de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis da sua aprovação, ele sempre tinha exatamente a palavra de Deus na boca dele, para repreender os fariseus, os saduceus, quem questionava ele. Lembra aquele jovem rico que chegou lá, descamou Jesus e disse: olha, eu quero te seguir. Jesus falou assim: olha, tudo bem, você quer me seguir? Olha, e o camarada, a Bíblia fala que ele era crente. Jesus falou assim: olha, você tem que obedecer isso. Senhor, faço tudo isso desde criança. Só que Jesus falou para ele assim: olha, então vai, vende tudo que você tem e vem e segue. Porque Jesus conhecia, Jesus sendo a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus conhecia o coração dele. Ele tinha exatamente uma religiosidade, mas não tinha aplicação da palavra na vida dele. E muitas vezes, irmãos, nós seres humanos, nós somos religiosos. Nós cumprimos cabalmente tudo que nos é ordenado. Nós fazemos isso, fazemos aquilo outro, fazemos isso, deixamos fazer. Mas a palavra nós deixamos em segundo plano. E se nós não guardarmos a palavra, nós não vamos andar como Jesus andou, em obediência ao Pai, veja bem, em santidade, porque a palavra nos vai santificando a cada dia, vai nos separando para o Senhor. Santifica-os na verdade.
Irmãos, então, para nós guardar os mandamentos, nós temos que andar como Jesus Cristo andou. De que maneira Jesus Cristo andou? Certa feita, os discípulos, Senhor, o senhor não vai comer? Ou senão a comida tem para comer. É fazer a vontade daquele que me enviou. E diz a Bíblia, em João 4, que eles pensaram que eu não tinha comida para ele. Ele falou assim, não. Andar enquanto é dia, porque a noite vem e vocês trabalhar. Aí eles entenderam exatamente que Jesus falava de fazer a obra de Deus conforme a palavra de Deus. Irmãos, poderá vir dias em nossas vidas de trevas, se nós não tivermos a palavra, as trevas com certeza irão sobrepor a nossa vida. Mas se nós tivermos com a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, as trevas serão dissipadas, porque a palavra de Deus, ela tem poder para fazer de você luz, para dissipar as trevas. Então a coisa, nós podemos hoje ou amanhã sermos testados. E se nós não tivermos firmados na palavra, não tivermos guardando a palavra do Senhor no nosso coração, nós vamos sofrer as consequências. Então, veja bem, para nós guardarmos os mandamentos, nós temos que guardar a palavra, e para guardar a palavra, andar como Jesus Cristo andou. Guardar os mandamentos é ter gozo completo gerado pela palavra. Irmãos, você presta atenção, porque é uma sequência. Paulatinamente vai subir os degraus. Veja bem, guardar os mandamentos é ter gozo completo gerado pela palavra. Irmãos, se a pessoa não tiver alegria em guardar aquilo que Deus fala através da palavra, se não tiver esse gozo lá dentro, no coração, na alma, no espírito, jamais ela vai guardar. O Espírito Santo direciona a palavra. Só que muitas pessoas, irmãos, devido à vida que ela vive, e muitas pessoas são revoltadas desde o nascimento, né? Já nasce chorando, né? É revoltado desde o nascimento, cresce revoltado, se converte revoltado. Irmãos, tem pessoas que é revoltado por natureza. Se a palavra não encontra abrigo na vida dela, então essa pessoa, a palavra não gera nunca gozo na vida dela. Então ela ouve a palavra com repúdio. Isso não é para mim mesmo. Certo, pede de volta, vai. Para mim não. Irmãos, a palavra de Deus é para mim, é para você. O pregador é o primeiro que recebe a pipada. É o pregador. Que o pregador que fala que não apanha, então ele não pode pregar nada. Ele não pode pregar. Porque quando você está montando o sermão, os primeiros que leva puxou de orelha, Deus fala, você é o primeiro. É o primeiro. Então tem pessoas, irmãos, que não aceitam a palavra de Deus. Então a palavra não vai gerar gozo na alma dela. Não vai gerar alegria. Pelo contrário, cria ter revolta. Que palavra! Meu Deus do céu! Domingo à noite, onde já se viu uma coisa dessa? Como se a palavra de Deus existisse dia, horário, né? Existisse auditório. Não, a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer auditório. Eu tanto prego para 2 pessoas, para 50, para 100, como para 3.000. Para mim tanto faz. Para mim tanto faz. Já preguei para 3.000. Para mim não tem problema. Não tem problema. Porque é a palavra de Deus, não é a minha palavra. A questão é essa. Então, veja bem, se guardar os mandamentos do Senhor, para guardar, é ter
até isso? Eu não conheço esse espírito da palavra de Deus. Então o que acontece? Guardar os mandamentos é ter comunhão pessoal com Deus, porque quando a palavra gera gozo e alegria, agora eu tenho comunhão com Deus. Sabe por quê, irmãos? Se a palavra não gerar gozo e alegria em nós não vamos ter comunhão com Deus, porque Deus não quer você obrigado diante dele. Deus não quer você contrário aos princípios dele. Deus quer se aproximar de nós como amigo, como pai que ama o filho. Ô meu filho, você está precisando do quê? Opa, estou aqui. Agora, as pessoas que não gostam da palavra de Deus, a pessoa que não tem comunhão pessoal com Deus, só procura se aproximar de Deus nos momentos difíceis. A pessoa que está desempregada, meu amigo, mas é uma bênção, hein? Jesus, a hora não perde muito, não é nada. Arrumou um bom emprego, rapaz, começou a ganhar bem. Hoje eu estou cansado, amanhã eu vou passear, domingo eu vou festejar, depois, irmãos, gozo completo gera uma comunhão pessoal com Deus, que gerou lá dentro. E agora, irmãos, os jovens, você nem tem a irmã que namora, né? Aí toca o celular, opa, oi amor, saudade. Outro. Irmãos, a mesma coisa em qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Você acha que Deus não gosta de falar com você? Você acha que Deus não quer o teu coração alegre e contente? Aleluia, irmãos. Irmão, deixa a palavra gerar gosto no teu coração, alegria. Deus quer ver você feliz. Agora, às vezes a palavra fala com as pessoas, e as pessoas, ao invés de receber a palavra com gosto, com alegria, as pessoas se trancam. Não é comigo. Paulo diz: ouvide tudo e retende o que é bom. Deus falou, me puxou a orelha, oh Deus, obrigado se eu puxou essa. Se puxasse a outra também, estava tudo certo. Deus puxou as duas orelhas, obrigado, se puxou as duas orelhas, porque é o sinal que o Senhor me deu a orelha. Então, essa palavra que não entra em nós, ela gera essa comunhão com Deus. Guardar o mandamento, então, é ter a unção do Espírito Santo. Nesse capítulo 2 de 1 João, a partir do verso 20, João fala sobre isso, irmão. Olha que João fala aqui: e vós tendes a unção do Santo, sabei tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso não é aquele que nega que Jesus é o Cristo, o anticristo. Esse é o mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, olha, está escrito aí: portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho de Deus e no Pai. As pessoas, irmãos, elas querem, veja bem, ter unção de Deus. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo sem atividade da palavra na vida dela. É impossível. Pelo padrão bíblico é impossível. Eu posso até me emocionar com o Espírito Santo. Eu posso até aquele, vamos dizer assim, aquele pico de emoção do Espírito, mas eu não vou ser cheio e nunca ser ungido pelo Espírito de Deus, porque Ele é a palavra que gera gozo, alegria, gera unção, dá satisfação. Ele é realmente isso, irmãos. Agora, as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo e não gostam da palavra de Deus. Eu conheço pessoas que dizem que é cheias do Espírito Santo, sabe, e não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Pelo que o João escreveu aqui, não é verdadeiro. Porque a palavra de Deus vai falar conosco. Então o que acontece? Guardar os mandamentos é ter a unção do Espírito Santo. Guardar os mandamentos é ter convicção
porque Deus ali é glorificado através da palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos a primeira diretriz, que é guardar os mandamentos do Senhor. Segundo lugar, guardar os mandamentos e andar como Cristo andou, diz o verso 6 aqui que nós acabamos de ler aqui no capítulo 2. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar como Cristo andou, em primeiro lugar, é fazer a vontade de Deus sem questionar. A palavra de Deus falou comigo, eu vou andar conforme a palavra. Eu não vou questionar a palavra. Irmãos, as pessoas, olha, as pessoas têm mania de questionar tudo. Tudo. Às vezes a pessoa tem um bom emprego e começa a questionar até o chefe. Às vezes a pessoa tem um bom emprego e ela começa a questionar a empresa. Por que isso, por que daquilo? Irmãos, nós não podemos, tem coisas que você não pode questionar. Mesmo que você tenha razão, tem certas coisas que você não pode questionar. Irmãos, tem certas coisas que você não pode questionar, e a palavra é uma delas. A palavra de Deus não existe questionamento, não existe indagação. A palavra falou, falou. Tem uma igreja aí, que é considerada até como seita, mas tem uma coisa, eles saem daqui para ir em São Mateus para ouvir a palavra. Eles saem lá de Mauá para ir lá em São Mateus para ouvir a palavra. Eles vão, louva, canta aquela coisa toda, mas eles vão ouvir a palavra. E nós muitas vezes, irmãos, olha só, guardar os mandamentos e andar como Cristo andou. Para andar como Cristo andou é fazer a vontade de Deus sem questionar. E muitas vezes a palavra nos orienta. Olha, você vai por aqui. Está vendo essa linha aqui? Você vai aqui. Mas se eu não guardo a palavra, tanto faz, não der, não tem outro tipo aqui, eu não posso ir por aqui. Mas a palavra não falou que era por aqui. Mas, como diz o pessoal, todos os caminhos levam a Roma, né? Mas não levam ao céu. Você pode ir para Guaianazes, pela petroquímica, pela radial, você pode ir pela trabalhadores, você pode ir para onde você quiser, mas para ir para o céu é pela palavra. Amém. Para ter comunhão com Deus é pela palavra. Glória a Deus. O padrão é esse, é o padrão bíblico. Então o que acontece? Fazer a vontade de Deus sem questionar. Guardar os mandamentos e andar como Cristo andou é provado por atos e atitudes e está fazendo o querer de Deus e não o meu querer. Jesus falou assim: olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Para mim seguir Jesus, irmãos, eu tenho que renunciar a mim mesmo, renunciar ao meu querer. E muitas vezes, irmãos, aí é que está o problema maior do ser humano. Porque às vezes renunciar às nossas vontades, renunciar exatamente à nossa vida, que pode ser, mesmo que você, veja bem, você ganha um salário mínimo, mas ganhar um salário mínimo aqui em São Paulo é bênção, porque você está vivendo num dos melhores padrões, né? Embora muita gente passando fome, mas São Paulo é um dos melhores padrões de vida no Brasil. Então o que acontece? Provado por atos e atitudes, está fazendo o querer de Deus. Para mim provar por atos e atitudes, eu tenho que viver de acordo com o padrão de Deus. Porque senão, irmãos, os meus atos não vão ser de acordo com a palavra, e as minhas atitudes menos ainda. Porque eu posso, irmãos, eu tenho a liberdade, e você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você faz como Paulo. Você faz como o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.